Boa noite. Falamos, né? Bem, nós vamos conversar hoje sobre a harmonia familiar, né? Vamos apresentar algumas ideias e depois nós passamos a dialogar sobre o assunto. A ideia que nós vamos apresentar, ela não é nova, mas a gente pretende colocar alguma análise como base para que a gente possa entender a harmonia familiar a partir daí. André Luiz, num dado momento, ele vai fazer uma visita à casa da chamada irmã Laura, não é? E ele tem uma conversa com ela, e ela diz que ela, numa ocasião, foi recebida a visita lá de um médico que veio de esferas superiores para dar uma palestra sobre o lar. E ela então transmite para ele o teor da conversa. O homem, ou o espírito que estava dando a palestra, como especialista no campo da matemática, utilizou alguns elementos, não é, do conhecimento dele para poder explicar. Nós vamos tentar recuperar essas ideias. Noções de lar com André Luiz. Antes de entrar propriamente no pensamento de André Luiz, nós vamos num livrinho chamado Sexo, Amor e Educação, que é de Celso Martins. E nesse livrinho ele cita Paulo Fível, que eu não sei exatamente quem é, mas a frase é tão interessante e nós aproveitamos. O pai, a mãe e o filho são três amores que têm um só nome, que é a família. Bonitinho, né? Então, efetivamente, quando nós conseguimos constituir a família, ela em equilíbrio, esse elemento amor está dentro, está ali participando desse processo. E aí ele coloca três elementos que normalmente nós consideramos como membros da família. O pai e a mãe, o filho, são os elementos básicos. Mas lógico que uma família pode ter os agregados, pode ter os avós, pode ter outros parentes, não é? E então todos eles fariam parte da família, seriam amores dentro do processo. Bom, André Luiz, ele vai então registrar que a irmã Laura explica sobre aquela palestra do médico, e ele vai dizer que o lar é como se fosse a composição de um ângulo. E ele diz que para formar esse ângulo há necessidade de uma reta vertical. Essa reta vertical é o sentimento feminino, que está envolvido nas inspirações criadoras da vida. E precisa também da reta horizontal, onde nós vamos ver o sentimento masculino. E o sentimento masculino voltado ou em marcha de realizações no campo do progresso comum. A letra está boa para ler? E aí ele vai dizer então que ele registra que no ângulo reto nós vamos encontrar o lar, que são esse ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Quer dizer que a ideia de lar está inserida dentro do contexto da evolução da humanidade. Isso é uma definição que vem da própria lei divina, a existência do lar. Algumas pessoas, boa noite, serão bem-vindos. Algumas pessoas são niilistas, né? Alguns filósofos, inclusive, andaram escrevendo a respeito do fim da família, que a família teria o seu tempo contado. E alguns dizem assim, pelo menos nos termos como nós entendemos a família. Alguns são taxativos, a família vai deixar de existir. No entanto, quando a gente olha para trás da nossa própria história, nós vamos identificar que quem não foi quem criou, mas quem espalhou a ideia da família como nós a conhecemos foram os romanos, não é? Foi através da questão da relação do direito e do estabelecimento de uma relação entre uma pessoa e outra, mediante um contrato que rege, na realidade, os bens que essas pessoas trazem para dentro daquilo que vai ser a família a partir dali. Né? Tudo isso aí está dentro do direito romano.
E foi essa concepção que se espalhou ao longo do tempo. Não é que não existisse família antes, existia. Mas como nós a praticamos, é como os romanos praticavam. Então, na verdade, a família, dentro do aspecto da lei civil, ela é constituída por um documento que é um contrato, que rege as relações entre os dois seres que assumem, então, um compromisso mútuo de cumprir com certos compromissos assumidos, que estão ali estabelecidos. Bem, acontece que o próprio povo romano deu um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, porque foi o próprio povo romano que desrespeitou as regras da família, da constituição da família. Nós temos tido ao longo do tempo a figura do homem e da mulher. E o homem é sempre aquele indivíduo com maior liberdade, que tem, entre aspas, certos direitos não reconhecidos à mulher. E então, já naquele tempo, o que acontecia? O homem mais livre se julgava no direito de manter relações fora do compromisso assumido do matrimônio chamado da relação familiar. Mas a mulher, em função inclusive da própria imposição social, ela mantinha o respeito e se constituía ao longo do tempo como aquela pedra de sustentação, como aquele elemento de manutenção do equilíbrio da família. Mas com o avançar da sociedade, com a deterioração dos costumes, a mulher começou também a agir em muitas circunstâncias de maneira parecida com o homem. E aí a família perdeu a sua base. Aí nós vamos olhar aqui o sentimento feminino, as inspirações criadoras da vida. É o ponto de contato do sentimento feminino com os planos superiores da vida. E nós vamos observar, na realidade, que André Luiz ainda não falou em homem e mulher aqui. Ele está falando em sentimento. Depois vai aparecer o sentimento masculino ali, com a reta, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Quer dizer, a necessidade da busca, da manutenção, da maneira de sustentação da família no campo material, as condições de dignidade da família dentro da sociedade, dos membros dessa família dentro da sociedade, com condição não apenas de se alimentar, mas também de ter a possibilidade do estudo, a possibilidade de se inserir como elemento preparado dentro de um mercado de trabalho, de o indivíduo ter um local ou um lugar, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Então, isso é fundamental, faz parte do processo. Então, nós vemos na junção, ali formando o ângulo, não é o sentimento feminino, o sentimento masculino, com os dois elementos que a gente já falou. Depois, nós vamos ver então uma situação em que nós vamos encontrar o sentimento feminino preponderando dentro da relação. O que vai acontecer aqui nessa situação? Olha lá. Tem que tomar muito cuidado porque a gente toca, às vezes ele não vem, depois vem tudo de uma vez. O lar afastado da realidade do mundo. Tá certo? Pode ser um lar bastante espiritualizado, não é? Prepondera o sentimento feminino, aquelas questões mais ligadas à espiritualidade estão preponderando, mas o lar pode ter dificuldade, porque ele pode estar afastado da realidade do mundo. Isso é uma situação ideal? Não. Complicado. Não é ideal, porque nós não podemos, como a gente diz assim, não pode perder a nossa base. Nós estamos com os pés aqui nesse mundo. E existe uma razão para isso, que a gente vai tentar ver, não é? Daqui a pouquinho. Então, numa outra situação agora, o que está preponderando ali? O sentimento masculino, certo? Feminino. O feminino está lá e o masculino está aqui. Então, quando prepondera o sentimento masculino, há o achatamento do ângulo para baixo, não é isso? Então, o que é que ocorre aqui nessa situação? O lar está esquecido das noções de espiritualidade. Aí nós temos também uma situação complexa. Qual que é melhor? A anterior
Ou essa daqui? Aí está, não tem essa situação uma melhor que a outra, porque as duas não estão bem, não é? A família pode ser muito espiritualizada, mas ninguém está com o pé no chão. Essa família está com dificuldade, inclusive, de cumprir o seu papel como família dentro da sociedade. É complexo, não é? Então, nós vamos olhar agora o lar como o sagrado vértice, onde homem e mulher se encontram para o entendimento indispensável. Só aí aparece o homem e a mulher. Até então era o sentimento masculino e o sentimento feminino. Por que isso? Porque na mulher tem o sentimento masculino e no homem também tem o sentimento feminino. Então nós não somos netamente homem e mulher, como muitas vezes a gente entende. Lógico que a gente está ocupando uma fisiologia ou masculina ou feminina, mas como espíritos eternos, espíritos imortais que nós somos, nós não temos na essência sexo. A energia sexual está presente sempre, mas nós não temos na realidade espiritual a fisiologia que nos caracteriza como homem ou como mulher. Aí já começa a poder aparecer uma dúvida, né? Mas como a gente desencarna, então, com o que a gente fica parecendo? A gente guarda a aparência que teve na última encarnação. Isso é o normal, é o comum. A gente vai preservar a mesma fisiologia que a gente teve na última encarnação. Aí, com o tempo, na realidade espiritual, se a gente já não tem mais necessidade de reencarnar, aí os passos são dados no sentido da liberação da forma, nesse sentido. Agora, se o indivíduo ainda tem necessidade de reencarnar, vai ser examinado o que ele precisa ainda cumprir. Então, por que o homem, o espírito nasce homem ou mulher? Vamos já abrir para a conversa. O que vocês acham? Por que nasce homem ou mulher? Evolução, porque ele vai precisar viver. Porque ele precisa viver, necessidade de evolução. Suas tendências naturais, não? Tendências naturais. O que Emmanuel coloca nesse sentido? Que o indivíduo reencarna pelas suas tendências e por suas necessidades. Então ele traz características e tem as necessidades. É por isso que de vez em quando a gente encontra reencarnado num corpo de mulher um espírito masculino. E às vezes no corpo de uma mulher um espírito que é o contrário. Então no corpo de um homem um espírito feminino, no corpo de uma mulher um espírito masculino. Tá certo? Então isso não tem nada a ver com o exercício da sexualidade. Nós não estamos ainda tratando desse assunto. Nós estamos tratando do sentimento. E aí o indivíduo às vezes entra num conflito. Nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer, ele visivelmente vivia um conflito. Tinha o corpo de mulher, mas era um homem. Inclusive o trabalho que ele escolheu era um trabalho braçal, um indivíduo forte, com uma capacidade física impressionante para uma mulher. E dentro da casa, não é? A maneira como ele organizava tudo, ele não estava casado, ele vivia sozinho. E sozinha, né? Aquela situação. E a casa toda organizadinha, tudo arrumadinho, mas como um homem, se você via, puxa, isso não tem característica feminina na arrumação da casa, tem característica masculina, mas vivendo com dignidade. O indivíduo trabalhando, ele dava para notar que ele percebia a dificuldade e às vezes dava para notar a preocupação de como é que estão me vendo, não é? Porque é uma luta para o indivíduo naquela circunstância. Mas isso não significa que o indivíduo não tenha que ser digno dentro da situação, não é? E sem nenhum ânimo de discriminação. Aqui agora nós já estamos começando a colocar, então, o lar como esse sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram, e aí nós precisamos entender a realidade que nós estamos vivendo, principalmente no nosso tempo, em que começam a surgir os casais homo, formando o lar também, não é? Então, não há nenhum sentido de discriminação ou de qualquer tipo de entendimento negativo em relação a esse relacionamento. O que nós queremos colocar aqui? Que o sentimento masculino pode estar preponderante em uma mulher e ela se sentir atraída por outra mulher e constituir com ela, com essa outra mulher, uma família. Podem, inclusive, pelas ciência avançada hoje, ter
condição, inclusive, de inseminação artificial, e tanto uma como outra ter filhos, não é? E constituir o lar. Há ali o sentimento masculino e feminino? Eles estão equilibrados? O que impede? Como é que nós vamos julgar uma situação dessas? Nós não temos direito de julgar uma situação dessa, mas apoiar nossos irmãos que estão vivendo a experiência sem julgamento. Aí tem a situação diferente. O homem com uma característica acentuadamente feminina e o outro que se sente atraído um pelo outro e formam também, então, um lar. Aí não há possibilidade da inseminação. Eles poderão adotar. Hoje, alguns países estão admitindo isso. E há pessoas que não entendem, dizem que não deveria ser. Como é que esses filhos vão ser? O futuro vai demonstrar. Ou já está demonstrando, porque já existem alguns casais. Esses filhos serão desequilibrados. Olha, está partindo do pressuposto de que essas pessoas são desequilibradas. Olha o julgamento. Aí nós precisamos examinar o que é que efetivamente atrapalha o lar. O que dificulta o lar? O que dificulta o lar é o fato de haver o desequilíbrio do sentimento masculino e feminino na constituição do lar. E isso acontece entre casais hétero e homo. Não é? Porque se um deles não respeita o compromisso assumido, há uma promiscuidade. E então há um desequilíbrio na função que o indivíduo deveria estar exercendo para o bem-estar da família. E aí, dentro da questão da promiscuidade, há então a desarmonia do lar e da família, tanto num tipo de casal como no outro. Fica isso tranquilo para a gente? Isso é muito importante a gente entender. E aí alguém já terá comentado uma vez, até um companheiro pediu a palavra, isso até parece que você está defendendo os homossexuais. Eu digo assim, eles não precisam de defesa. Não é? Não são criminosos, não são doentes, que era considerado até enfermidade até um tempo, não é isso? Agora, quem é que são os doentes? E se nós agimos assim, temos que nos incluir. Quem somos os doentes? O que não respeitamos o nosso semelhante. O indivíduo ele pode ser promíscuo tanto hétero como homo. E a problemática está na promiscuidade. É aí onde está a problemática. É na falta de educação moral do indivíduo e de respeito para com o semelhante. É um indivíduo que quer gozar mais do que os outros. Que André Luiz, que é quem nós estamos citando aqui, passou pela situação. Né? Ele coloca. Isso passa despercebido por muita gente. Ele diz que um dos graves problemas dele é que ele, casado com família, ele queria ser dos que gozava mais que os outros. E chegou no mundo espiritual uma tremenda decepção com ele mesmo, por causa disso. Então a satisfação pessoal, na relação com os demais, tem que ser no sentido do equilíbrio. A verdadeira felicidade está naquilo que nós proporcionamos de bem para o nosso semelhante. O dia que nós entendemos isso, a coisa toda caminha. Por que nós estamos colocando isso? Porque isso vai ser fundamental para a harmonia na família. Aí nós vamos ver então que o lar é um templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que materialmente. Nosso lar, capítulo 20. A irmã Laura então termina comentando com André Luiz a respeito do assunto daquele médico, daquele matemático, não é, que foi dar aquela palestra lá e que ela então transfere para ele. O lar é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que materialmente. Então, quando há a união espiritual, essa família tem o equilíbrio espiritual, trabalha naturalmente para cumprir a sua função diante da sociedade, nós temos o lar perfeito. E seria isso aí, então, onde há um equilíbrio de sentimento feminino e sentimento masculino, e no ângulo reto, então, surge o lar. Essa é a situação de equilíbrio. Ainda com André Luiz, nós vamos ver que o lar não é somente moradia dos corpos, é residência das almas. Isso tem uma profundidade muito importante no momento em que nós estamos trabalhando a educação dos nossos filhos. O que nós estamos fazendo? Preparando-os simplesmente para a vida material? Para eles terem um bom emprego, para serem líderes de todo mundo? Para eles
ser indivíduos depois que de repente não conseguiram chegar no top e aí ficam frustrados porque não chegaram no top? Ou nós estamos preparando os nossos filhos para serem indivíduos equilibrados, satisfeitos com ele mesmo, no sentido de que ele sabe que se ele é um indivíduo que vai ter que varrer rua, ele vai fazer isso com dignidade, vai ganhar o dinheiro para ele comer, para sustentar a família dele, e ele vai educar os filhos dele dentro das possibilidades dele, e isso é digno, que não tem nada de errado com isso, que ele não é pior do que aquele cara que é o presidente da República, porque aquele cara é presidente da República não é porque ele é melhor que os outros, é porque ele precisa daquilo, ele tem necessidade daquela posição naquele momento evolutivo dele. Então, quando a gente vê desse jeito, a maneira de ver muda muito. O que o meu filho vai ser? Porque tem muitos pais, mães que transferem a sua problemática. Isso no campo psicológico é um engano tremendo. A gente aprende isso às vezes, quando tem uma boa professora de psicologia, aprende no 2º grau isso, não é? Que a gente não deve manipular os nossos filhos para eles serem o que nós queremos, ou para realizar a nossa frustração, porque de repente a gente quis ser alguma coisa, não pôde, e ele fica empurrando o filho para ser. Isso não é uma coisa boa de forma nenhuma, porque os nossos filhos têm que escolher aquilo que eles sentem, não é? Como sendo o melhor para eles. E, logicamente, que pode haver algum tipo de influência as questões do nosso mundo, não é? Porque eles estão convivendo dentro da escola com os coleguinhas e tudo. Então, o ponto de equilíbrio tem que ser dado dentro da família. Porque um filho nosso pode escolher ser médico porque ele ouviu que é muito bonito, que não sei o que, tarará, não é porque tem a vocação para aquilo. E vai ficar tentando ser médico quando ele não era o que ele tinha escolhido anteriormente até na encarnação dele, por influências que está recebendo. Então tem que haver aquele equilíbrio dentro da família para, inclusive, orientar isso. Isso é interessante que você falou, Carlos, porque nós tivemos um grupo dos pais, um dos grupos dos pais nossos, que a gente faz o sábado, e nas minhas pesquisas, um dos temas, não me recordo agora, tinha a ver com o lar, não me recordo o título, mas as minhas pesquisas, isso de uma professora psicóloga, não espírita, mas ela abordou, nas colocações dela, inclusive encontrei esse material na internet, da psicologia a agressão psicológica, ao contrário, a agressão psicológica que os pais fazem com os filhos. Aí ela coloca, passando os vícios, os medos, essa questão das profissões impondo, e assim por diante. Vícios esses, medos esses e transtornos esses trazidos da infância que não foram bem resolvidos, que acontece com a maioria de nós, passando pelas crianças. Então ela fala, tenhamos verdadeiramente atenção, cuidado quanto a isso. Isso. Muita atenção para não transferir as nossas neuroses. E é muito interessante, porque a educação recebida dentro da família, ela se dá de maneira automática. Então, muitas vezes os pais eles não sabem que eles têm essa função educativa. E então nos passam os seus problemas pela convivência. Eles não sentam em torno de uma mesa para fazer esse tipo de transferência. Isso se transfere na convivência do dia a dia. A gente aprende praticamente por osmose, ou seja, pela convivência, por estar vendo, vai absorvendo aquilo e transfere inclusive as neuroses. É muito difícil. Tem família que tem uma característica, eles são desconfiados de todo mundo. Porque ou a mãe ou o pai tinha essa característica acentuada e todo o tempo desconfiando dos vizinhos, desconfiando de um fulano, de Beltrano. Então aquilo foi transferido para os filhos, desconfiados de todo mundo. Então tem dificuldade de conviver com fraternidade porque desconfia de todo mundo. Essas situações são muito comuns. Isso fica mostrado naquele filme do Harry Potter, em que a tia dele, ela fica olhando por cima da cerca, não é? Inclusive ela fala que ela tem o pescoço comprido, porque ela fica olhando por cima da cerca para ficar prestando atenção no que o vizinho está fazendo para poder ter assunto, para ficar comentando da vida dos outros. Isso é só um exemplo do que ocorre muitas vezes dentro da família. E famílias que não combinam com os vizinhos. Porque um dos membros, normalmente a mãe, ela tem dificuldade de convivência, então ela briga com os vizinhos. E está transferindo para os filhos esse tipo de coisa. Se briga com os vizinhos, então é para brigar com o mundo. E depois não sabe de onde é que surgiu a violência. Surgiu de dentro de casa muitas vezes. Às vezes não é nem agressão dentro do lar, porque isso também acontece. Mas é agressão em relação aos outros, por
está se protegendo, não é? E às vezes se protegendo desnecessariamente, porque não precisa se proteger dos vizinhos. Muitas vezes, às vezes tem situações, depende de onde está morando, né? Que a pessoa precisa estar atenta, mas ainda assim a gente aprende muito, não é? Tem aquela historinha que é contado acho que foi a madrasta do Chico já, não é? Em que ela tinha a horta e começaram a sumir as coisas, que aí ela vai dar a chave para a vizinha que estava roubando para tomar conta, e parou de ser roubado, porque então passou a confiança, a responsabilidade para a pessoa. Existem maneiras e maneiras, ao invés de disputar na justiça, não é? Entrega na mão da pessoa para ela tomar conta. Olha que interessante. A gente vai aprendendo as lições. Às vezes, a solução está justamente numa coisa que a gente não pensaria que fosse a solução, não é? Então, se a gente considera realmente que a gente está trabalhando com almas, então nós temos grande chance de realizar um trabalho produtivo em relação aos nossos filhos e a nós mesmos. E ali ele vai colocar ainda lar e oração. Então é o santuário doméstico, onde se cultiva a oração e os sentimentos elevados. Bom, comenta um pouquinho o que você falou hoje à tarde para mim. Eu falei tanta coisa para você. Da babá, que ela fica espantada. Ela veio perguntar pra gente que religião era essa que a gente tinha, que as crianças não precisavam pedir para elas rezarem, antes de comer elas oravam, elas não falavam palavrões, elas quando iam dormir pediam para ela rezar com ela, eram crianças muito comportadas e aquilo não era normal. Então a experiência da Paula do Carlos, não é? Então, e aí a gente vê, o que é isso? É a convivência dentro do lar, a orientação da família, não é? E as pessoas querem saber, afinal de contas, não é? Como é que pode? Por quê? Porque normalmente as religiões, elas oferecem para a família a tradição, é o dogma, e praticamente as religiões do mundo são dogmáticas, mesmo aquelas que não começaram assim, elas acabaram se fechando no dogma. Nós temos que tomar muito cuidado com o espiritismo para não acontecer a mesma coisa, porque senão vira a religião da forma, ou pro forma. Você tem para dizer que tem, mas ela não serve para o dia a dia. Você cumpre com ela o dia que você vai lá no templo, para então cumprir com os rituais que estão estabelecidos, você está justificado, ou quando você paga o dízimo, não é? Ou você dá a sua contribuição, seja como for. Então, para o espiritismo, a família, ela não tem e não deve viver pro forma. A casa espírita é um ponto de encontro que não substitui a função da família. Uma família espírita que vai ao centro espírita, os pais são trabalhadores do centro, às vezes 3, 4 dias da semana, mas não levou o espiritismo para dentro do lar, esse casal tem problemas. E não adianta ir lá para fora fazer para os outros no centro espírita, se não está levando para dentro do lar. Esse é importantíssimo. Tem uma situação, e se não me falha o nome dele é Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna. São 5 situações de desencarnação, né? Quem lê o livro vai se lembrando. E que a situação de Dimas ele era muito trabalhador, só que ele não levou o espiritismo para dentro do lar. A família não estava preparada para a desencarnação dele e nem estava protegida. Os espíritos inferiores tinham entrada dentro da casa dele, do lar dele, porque ele não tinha levado, não era esse santuário, não é ali onde se cultiva a oração e sentimentos elevados, ele cultivava lá fora. Ele pessoalmente cultivava dentro de casa, mas não havia o envolvimento da família. Esse é um grande desafio. Aí a pessoa vai dizer assim, mas a minha família não é espírita, só eu que sou espírita. Não é impeditivo. Porque não precisa, e aqui nós temos que tomar muito cuidado com esse rótulo de religião. Eu sou espírita, meu esposo é católico. Não são um casal? Qual é a religião que os une? Não é o amor que um tem pelo outro? Essa religião é a verdadeira, é o sentimento de religiosidade que deve prevalecer. E os dois do entendimento vão entender que não precisa impor um para o outro a religião que tem, e nem para os filhos. Basta viver o amor dentro de casa.
conforme as duas religiões orientam. Aliás, aqui tem que tomar muito cuidado, porque e como nós estamos chamando o espiritismo de religião. Porque quando a gente fala para as pessoas, ele pergunta qual a sua religião, e a gente simplesmente responde o espiritismo, ele acha que o espiritismo é uma religião como a dele. Ele não tem isso consciente, ele não parou para pensar. Mas lá na intimidade dele, ele sabe que a religião dele é uma facção. Ele não chama de seita, ele chama de religião. É o rótulo que deram para ela, porque é uma coisa grande, não é? E já existe há muito tempo, então é uma religião. O espiritismo, como começou há pouco tempo, é uma seita. Olha só a situação. É na cabeça da pessoa. Mas o sentimento, o entendimento que ela tem da religião é aquilo ali, é o dogma, é o cumprimento do ritual. Então eu acho que o espiritismo também é religião nesse sentido. Então, antes de dar a resposta, a gente tem que explicar para a pessoa. Dizer, eu e a minha família, ou eu estudo e pratico os preceitos do espiritismo. Aí a pessoa pode ficar satisfeita com isso. Se ela não ficou satisfeita, você aprofunda. Ou curiosa. Então aprofunda. Encontre uma maneira de responder que não diga simplesmente que é religião. Para a pessoa não ficar naquele entendimento, como eu tenho a minha, você tem a sua. Porque na verdade é uma oportunidade de você convidar a pessoa ao conhecimento dos conceitos. Não importa se ela vai ser espírito ou não no futuro. Isso não interessa para nada. Ela é católica e está satisfeita com aquilo, é o que Kardec coloca, é excelente. Mas isso não significa que eu não possa ajudá-la a entender os conceitos da lei divina que o espiritismo está recuperando e que possivelmente a religião dela não está ajudando ela a entender. Porque aí fica nessa situação que a moça colocou. Os filhos, provavelmente, de outras famílias que ela conhece, se não é a própria família dela, não tem o hábito da oração dentro de casa. Eles vão orar lá no templo, para cumprir uma coisa externa. Agora, quando aquilo já é interioridade, já é da intimidade do indivíduo, então ele tem necessidade de fazer dentro do lar, porque ele está fazendo na intimidade dele. É uma diferença muito grande, não é? Então é um campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Isso é de Missionários da Luz, no capítulo 6. É muito interessante como André Luiz vai pontuando os conceitos ao longo dos livros. Algum dia, e já surgiu aquele livrinho, não é, que vai fazendo um resumo, livrinho não, ficou um livrão desse tamanho, A Vida no Mundo Espiritual, que vai apresentando alguns conceitos, é o resumo dos livros, não é? Mas algum dia ainda vai haver um trabalho de recompilação. Já existe o Espiritismo de A a Z, apresenta as definições e tal, mas ainda está pendente um trabalho dentro da obra de André Luiz. E pegar o conceito de lar, por exemplo, não apenas no capítulo 20, mas a gente ir então no Missionários da Luz, onde mais está, e colocar isso, não é, para a pessoa facilitar o estudo da pessoa. A oração, nossa, tem muitos lugares de André Luiz que a gente pode extrair aqueles conceitos, colocar tudo aquilo numa ordem, não é? E assim sucessivamente, não vamos exagerar, mas dá uma pequena enciclopédia, não é? Ilustrada, acompanhada direitinho, fica um trabalho maravilhoso. Vamos ver se algum dia isso ainda... o ex-presidente Teaser, ele já desencarnou, mas ele dizia, nós temos a obra básica para o estudo do Espiritismo, nós precisamos mais obras de referência. Ou seja, obras que nos ajudem a estudar essas obras que a gente já tem. Então isso é muito interessante, né? Bom, vamos examinar um pouquinho sobre a família e o relacionamento nos tempos atuais e vamos abrindo mais para o diálogo, tá bem? André Luiz vai fazer uma análise. André Luiz vai fazer uma análise muito interessante, não é? O que efetivamente constitui a família. Então ele diz assim, o amor dos namorados com 90 graus às sombras, por vezes é sempre fogo de palha deixando apenas cinzas. Então vamos transferir isso hoje para o ficar da atualidade. Fogo de palha, queima rapidamente. E por mais que as pessoas dizem que não, deixa decepções.
E o pior é que não deixa decepção em relação a outra pessoa, decepção em relação à própria pessoa. O indivíduo, depois de passar do tempo, ele se sente frustrado, porque ele não foi criado para isso. Ele não passou por mais de 80 reencarnações, não é? Porque mais ou menos por Hebraio Wise, ele fez 80, ele identificou numa paciente 80 reencarnações, não é? No passado dela. Quer dizer, isso dá mais ou menos 8.000 anos, num cálculo aí aproximado. Meu Deus. Então, a gente olha aí quanto tempo nós estamos reencarnando, não é? E nós estamos passando por essas experiências ainda ligadas ao período animal. E há alguns animais que não fazem isso. Ou seja, nós temos na própria natureza o exemplo de que isso não é bom para nós. Aí vai o autor lá brasileiro, era o Conjunto Secos e Molhados, né? Cantando Não Há Pecado pro lado de baixo do Equador, não é? Porque ele está falando a respeito do tempo dos descobrimentos, e que aí chegam os europeus e ficam encantados com as Índias, não é? E não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aí eu digo, mas ele cometeu um grande engano, porque não existe pecado nem embaixo nem em cima do Equador, né? O pecado não existe em lugar nenhum. O que existe é responsabilidade. Isso existe em todos os lugares, em cima do Equador, embaixo e do outro lado de lá. A responsabilidade existe em todo lugar. O que naturalmente o autor não soube identificar, não é, na música dele. Então, nós estamos vivendo experiências milenares, repetidas inúmeras vezes, não é? Para a gente aprender. E nós estamos com um grande desafio hoje, nós que temos filhos, de orientar os nossos filhos nestes tempos em que eles são demandados a essas barbaridades, não é? Nunca a droga esteve tão disponível como hoje. Nunca o sexo esteve tão disponível como nós temos hoje. Nunca o crime teve tão ao alcance dos indivíduos como hoje. E tudo isso alimenta o crime. Porque o que alimenta esse sexo desregrado, a droga, é o dinheiro que vai proporcionar as armas, essa coisa toda que vai sendo canalizado para a violência. Porque sexo desregrado pode não parecer nada, mas a energia sexual ela é profundamente criadora. E quando não bem canalizada, ela pode prejudicar. E a espiritualidade inferior sabe disso. Então esse ficar hoje é um grave problema. E nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre isso. A harmonia no lar não é só o nosso lar, para a gente sobreviver e depois chegar velhos vai dizer assim, eu cumpri o meu papel. A harmonia não é só do nosso lar, a harmonia do lar dos nossos filhos, que terão os seus filhos, que terão os seus filhos, que provavelmente seremos nós mesmos voltando. Não é? Então é uma situação bem grave. Aí a pessoa poderá dizer assim, né, lá dentro do coração dela, mas eu fiquei, como é que eu vou agora orientar o meu filho para não ficar, não é? E aí a gente olha para os nossos enganos do passado. Se nós já reconhecemos que foram enganos, vamos utilizar a experiência. Ser francos e sinceros. Porque um filho, quando ele vai ser orientado, e ele está num período de rebeldia, ele te questiona. E a gente não deve, não precisa mentir. É dizer a verdade. Eu sei justamente por isso. Passei pela experiência. E você tem todo o direito de passar. Escolher, fazer as suas escolhas. Aliás, você vai fazer as suas escolhas. No entanto, eu estou lhe dizendo, é duro para a nossa consciência. E você não precisa disso, porque você já passou no passado, os seus pais já podem ter passado agora, ou o pai ou a mãe que está tendo a conversa pode ter passado. Você não passou a dizer com franqueza, não precisei disso porque já vim de outras experiências, não estou dizendo que eu sou melhor que os outros, porque já tinha passado, não precisei dessa. Estou dizendo para você que você não precisa. Porque não há necessidade de se desequilibrar para encontrar alguém, porque o que as pessoas dizem isso. Como é que vai encontrar alguém? Aí eu tive uma namorada que ela dizia assim, todo mundo faz? É que chegava até a arrepiar, assim, os meus queriam pular fora do governo, mas eu não sou todo mundo, nem você é todo mundo. Que é que nós somos, afinal de contas? Às vezes não tem jeito, a pessoa foi educada, não
não é? Ela aprendeu daquele jeito. Não foi educada porque os pais orientaram para fazer, mas na convivência, aquela coisa toda que a gente já colocou. E aí fica bastante difícil. Mas não pode haver no nosso comentário nenhum ânimo de crítica, porque nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, os nossos filhos também. Mas os pais têm o dever de conversar sobre essas coisas com os filhos. Não importa a experiência que nós tivemos antes. Nós temos sempre elementos suficientes, baseados na orientação que o Espiritismo nos dá, para a gente conversar com os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que vêm nos procurar, para, não é, trocar ideias. Então, esse amor de namorados, esse ficar, essa coisa assim que é mais paixão. Aí tem um autor que eu estava ouvindo esses dias, ele grava alguns seminários que ele fez, eu estava ouvindo os seminários, ele diz assim, e ele repetiu isso 2 ou 3 vezes durante o seminário. Ele dizia assim, essa paixão, isso dura no máximo 2 anos. Eu não sei bem de onde é que ele tirou, porque realmente se durar 2 anos, durou muito, né? Porque as pesquisas indicam que a paixão, ela dura de 3 meses a 1 ano. É o que as pesquisas indicam. Então, quando o indivíduo se relaciona com paixão, realmente, como ele colocou aqui, queima como palha e desaparece. E quando acabar a paixão, como é que fica? Aí nós temos que avançar, não é? Porque ele dá a resposta. O matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Ele está fazendo uma explicação, não é, que muito interessante. A paixão é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. Alguém tem dúvida? Podemos passar para frente isso aí? Então vamos olhar aqui agora. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Vamos examinar esse aspecto. O que vocês acham da amizade? Acho que a amizade nos oferece um elemento duradouro, estável. Por isso que faz a diferença nas relações, quando ela tem a base da amizade. Seja ela qual for, não só conjugal. Isso, muito bem. Sim. A amizade, eu acredito, é o futuro das relações duradouras, não é? Muito bem. Porque, no meu modo de ver, o casamento, quando adquire o caráter de amizade, ele alcançou um auge, né? Muito bem. Excelente. Essa pergunta é, Carlos, como conquistar essa amizade? Porque muitos não esperam ou não trabalham para esse tempo chegar, para esse momento chegar. Isso. Esse é o ponto. Não cultivam e não desenvolvem a amizade. Porque esse elemento não está presente nas cogitações do casal. Não é? Então aí o casal precisa examinar isso. Ou ela surge espontânea, natural, e tem casais que são lindos, não é? Por causa disso, surge, a amizade se desenvolveu. Aí alguém diz assim, mas o amor acaba algum dia. Não, não acaba não. O amor verdadeiro nunca acaba. Mas a gente costuma dizer o seguinte, vejam se vocês gostam dessa imagem. A amizade é uma ponte entre 2 momentos felizes. Pensa ali, essa foi cunhada por inspiração. Nós sentimos uma vez um espírito amigo nos dizendo, olha, a amizade é uma ponte entre 2 momentos felizes. Porque virão momentos de dificuldade, gente. Em toda relação. Toda relação. Isso é quase, na nossa condição evolutiva, é raríssimo um casal que não tenha tido suas arengas, seus momentos difíceis, seus pontos de vista diferentes. Isso faz parte do processo, não é? Mas quando existe amizade, então é aquela ponte. Nesse momento de dificuldade, a amizade fica. E aí vem outro momento feliz de novo. Mas os dois têm que construir a ponte juntos. Tem que construir a ponte juntos, exatamente. Então a ponte é uma construção juntos. E não se constrói no momento da crise. A ponte a gente constrói antes. Quando a crise chegar, o abalo chegar, A ponte está ali firme já, aguentando as bombas, não é? E ali os petardos que naturalmente vão aparecer. Então é uma construção. É muito bonito o que ele coloca. Aí nós vamos olhar
que sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Isso é Amaro, não é? Que está conversando e fazendo esclarecimentos maravilhosos no capítulo 38 do livro Entre a Terra e o Céu. Aliás, um livrinho bem difícil de entender, porque são várias reencarnações das mesmas personagens. Então os nomes mudam, salvo o de Júlio, né? Os nomes vão mudando. E aí, na terceira vez que eu estava lendo, eu resolvi fazer um mapa. Porque eu chegava no final do livro e não conseguia concatenar quem era quem. Aí eu fui fazendo um mapa, fui escrevendo quem era quem. Na terceira leitura, só que eu fui realmente entender o livro. Sim. Você não acha que essa transformação num cárcere do casamento não estaria ligada à questão de que os cônjuges, eles buscam perpetuar os sentimentos iniciais do fogo? Sim. Eles querem que a paixão perdure, a paixão não perdura. Então, ficam juntos em função, às vezes, de convenções sociais, ou por responsabilidade, porque julgam em função dos filhos que devem estar juntos. E, na verdade, não existiu nunca o amor conjugal entre eles. Existiu a paixão. Houve um engano no momento inicial da relação, e aí eles tentam levar isso, porque há situações em que, efetivamente, houve um engano. E tudo indica, e aí entra o Espiritismo deixando isso muito claro no capítulo 22 do Evangelho, que a separação, o divórcio, não é contra a lei divina. Porque o casal pode ter cometido engano mesmo. Estar juntos pode ser uma algema. Porque aí eles são forçados do cárcere social naquela época, né? Hoje em dia, as pessoas já não levam mais em consideração. E a sociedade já não exerce mais essa função. Hoje já não se pode mais falar da sociedade, com raras exceções, há algumas exceções, mas a sociedade hoje já não é mais esse cárcere. Não há o casamento virando uma algema para cumprir uma convenção. As pessoas têm a liberdade de separação. Mas daí cai naquele outro extremo. Aí está. Que sempre qualquer coisa separa. Isso. Por quê? Porque casou no período da paixão. E por quê? Porque está em busca do prazer. Então encontra o prazer, aquele maravilhoso, é uma explosão. Então vamos manter isso agora, casa. Ou junta, não é? Porque tem alguns que dizem assim, pela preocupação de se separar, então junta. A lei no Brasil hoje considera a situação marital a partir de 2 anos. Com direito aos bens. Então o que acontece? É melhor, às vezes, casar com separação de bens, porque preserva as heranças de família, não é? Que é só o que os dois construíram junto, porque se não houver, o juiz pode entender que tem que entregar a herança também, na separação, depois de 2 anos. Então é muito interessante como a própria lei, as possibilidades da lei vão levando as pessoas a fazer uma análise de que é melhor resolver a situação, colocá-la numa situação mais equilibrada, vamos dizer assim. Aí nós vamos entender, mas como é que a pessoa resolve então a situação dela? E nós estamos falando de Constituição do Lar, você levantou a mão? Não, ele que levou. Sim. Então, antes de abrir esse outro, vamos ouvir você, pode falar. Eu voltaria um pouquinho lá atrás, a questão Tá bem. do namoro, não, Tá. só para a gente, porque você falou sobre isso há um minuto atrás, e é interessante. Nós vamos lá mesmo. A importância do namoro, e desse momento do namoro e do conhecer-se. Isso. Muitos desses sofrimentos, dores, hoje estabelecidos no matrimônio, seriam evitados se não houvesse o egoísmo aí presente. Isso. Ou seja, não dá. Vamos seguir, cada um para o seu verdadeiro caminho. Exato. Então é isso que A gente queria voltar justamente aí nessa situação do namoro mesmo. Porque qual é o momento em que a gente constitui a família? A gente pensa a partir do casamento, não é não. Quando a gente está construindo um vínculo. Quando está construindo o vínculo. Ali é onde a gente constitui ou não a família. É quando os dois desenvolvem na convivência o diálogo, pelo diálogo estabelecem a amizade, pelo diálogo eles definem o projeto de futuro juntos,
em que entra inclusive quantidade de filhos, maneira de educar, se os dois vão trabalhar ou não, quem é que vai ter a responsabilidade, quem cuida do sentimento feminino e masculino. Hoje em dia, com conhecimento, dá para usar até a linguagem, mas não importa que a pessoa não saiba, não é quem é que vai cuidar efetivamente dos aspectos espirituais da família e quem vai cuidar dos aspectos materiais. Se os dois vão cuidar dos aspectos materiais, os dois vão dividir a responsabilidade também do aspecto espiritual, sentimento masculino e feminino. Então, tudo isso precisa ser examinado. É por isso que se diz, deve e deveria, no futuro, acontecer o surgimento de cursos específicos para casais, jovens ainda, dentro dessas reuniões de evangelização, como dizem, ou que a gente prefere chamar reuniões de jovens, não é? Em que eles têm a oportunidade de estudar o Espiritismo, ter os seus momentos de análise desses assuntos. Isso deveria fazer parte do programa de estudo, para preparar o jovem com consciência para a relação que ele vai estabelecer. E cedo isso. Não vai se conversar com ele quando ele tem 18 anos, tem que conversar com ele quando ele está entrando na pré-adolescência. Esse é o momento de começar a tratar o assunto. Porque é aí que as coisas acontecem. Porque se você vai examinar as estatísticas, eu estava vivendo na Espanha de 92 a 95, naquele período saiu uma estatística na televisão dizendo que 70% das jovens de 13 anos não eram virgens. Então, é uma situação complexa. O indivíduo se inicia na sexualidade muito cedo hoje. Então, isso tem uma consequência? Tem uma consequência. A coisa se tornou tão, vamos colocar entre aspas, natural, que os pais já não cogitam mais o assunto. É como se fizesse parte, é isso mesmo que tem que ser. E, no entanto, estudos psicológicos mais recentes vêm revelando, e tem um autor americano, psicólogo, que trabalha em escolas americanas, Daniel Kindron. Ele escreve das consequências desse início prematuro da sexualidade. Ele diz que o indivíduo que se inicia sexualmente muito cedo, ele tem dificuldades de amadurecimento psicológico, na maior parte das vezes. Atrasa o seu processo. Inclusive de desenvolver habilidade depois da constituição da família, de ser responsável na relação com o outro, na constituição do cônjuge, né? do casamento e dos filhos que virão. É um indivíduo, e do ponto de vista espiritual, isso tem consequências sérias. O Espiritismo explica isso para nós. No livro Sexo e Destino, Vida e Sexo de Emmanuel, nós encontramos uma explicação interessantíssima da energia sexual. O jovem, ele passa pelo período da juventude para aprender a canalizar essas energias e utilizá-las não só no sentido da relação, do sexo, do atrito das células, mas da canalização dessa energia no sentido produtivo da vida. Quando o jovem aprende a dominar essa energia, ele depois tem condição de constituir uma família mais equilibrada, de dominar melhor o aspecto do seu emprego, de um maior equilíbrio financeiro. Tudo isso quer dizer que essa energia, a gente tem ela toda voltada para o aspecto material, que a gente chama sexo, e já logo pensa em matéria, produção de corpos, ela tem uma vinculação espiritual profunda, ela está ligada ao sentimento feminino de todas as criaturas, sendo um canal de ligação nosso com os planos superiores da vida. E isso é simplesmente ignorado, porque não é tratado. Mesmo dentro do Espiritismo, as pessoas às vezes não conseguem alcançar a profundidade disso. Mas não é essa já uma questão, a questão do sexo, já não é uma questão misturada à nossa tradição histórica? Sim. Porque o sexo ele vem sendo tratado de maneira distorcida desde sempre, né? Sim. Por isso, acredito que nós hoje ainda vivemos as consequências disso, não? Sim. As consequências que vêm pelos próprios hábitos. Mas nós estamos sendo convidados para uma era, a era da consciência. Então, essa nova era anunciada por Kardec, pelo Espiritismo, não é a era da consciência. É a era da consciência desperta, que alguns psicólogos examinam, inclusive, não é? Então, é a era da consciência desperta, em que o indivíduo sabe o que ele é,
e quais são as consequências daquilo que ele faz, daquilo que ele vive. Então, nós estamos sendo chamados para essa conscientização na atualidade. E quando a gente fala da harmonia do lar, a harmonia da família, esse ponto ele é crucial, porque esse desequilíbrio que entra pela energia mal canalizada dos filhos, ele atinge a família. E há alguns pais, inclusive, que agem da seguinte forma: é melhor aqui em casa do que num hotel. E transfere, desculpa a expressão, transfere o bordel de fora para dentro de casa. Porque hoje o filho traz uma, amanhã ele traz outra, depois da manhã é outra. E isso, até pouco tempo, era chamado de prostituição. E hoje em dia é tido como algo muito normal. Por quê? Porque um não cobra do outro. A gente não sabe o que um está cobrando psicologicamente do outro. O que isso vai ter de implicação psicológica para um e para o outro. Então é necessário examinar. A harmonia do lar está também calcada, não é, nessa, vamos dizer, problemática, ou nesse desafio que nós precisamos saber enfrentar. Tudo bem, gente? É meio difícil a gente, nessa hora, ver assim, caras de preocupação, não é? Mas não nos preocupemos muito, porque de fato, isso é um processo natural. Hoje nós já temos condições de estar conversando sobre o assunto. E nós somos 2, 4, 6, 8, 9 dentro da sala, não é? Tratando deste assunto. A maior parte das pessoas nem sequer despertou ainda para isso. Nós já sentimos o desafio. O que nós vamos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos? O que nós vamos fazer conosco mesmo? E quando eu reencarnar, como é que vai ser? Não é? O que vai acontecer? Mas nós estamos ensaiando, como você disse, isso vem desde lá para trás. Há um processo atávico que nos impulsiona para a animalidade. Mas nós estamos evoluindo e nos esforçando cada vez mais conscientemente para escapar da animalidade. E nós não esperamos para que isso aconteça, nós não temos necessidade de esperar que a lei dos homens digam para nós o que nós temos que fazer. Não há necessidade, porque o indivíduo que sintonizou com o plano superior da vida, ele reflete a lei divina no seu comportamento, na sua vida, e influencia os demais. Gandhi diz que quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela, é natural, é um processo espontâneo. Então não temos que nos preocupar, nós temos que nos ocupar e fazer bem agora. Ontem eu não sabia. Então, desculpa o exemplo drástico, eu não sabia, ontem eu matei. Hoje eu sei. Então hoje eu não quero matar mais. Pode ser que, em função da minha inferioridade, eu ainda mate. Mas se isso acontecer, hoje vai ser muito doloroso para mim. Ontem não era tão doloroso. Mas hoje vai doer tanto que eu já não vou querer mais. Aí eu não vou admitir mais. Não. Isso não vai acontecer mais. Então a gente vai aprendendo. Na relação a mesma coisa. Dói. Dói mais do que antes. Dói ou não dói? E aí a gente não quer mais que aconteça. Aí a gente passa a ter uma visão diferente. O que é que eu faço para evitar que aconteça? Aí diminui o egoísmo. A gente já não fica mais querendo. O Viktor Frankl, ele diz que quanto mais o indivíduo busca o prazer, menos prazer ele consegue. Porque o prazer é uma consequência, não é um fim em si mesmo. Então, quando o indivíduo constitui família pelo prazer da relação com o outro, porque ele quer ter prazer naquela relação, está equivocado. Porque o prazer é a consequência da construção em conjunto. Ele virá necessariamente, se houver equilíbrio, se os dois construírem juntos. Mas se um egoisticamente for no outro buscando o prazer, então vai haver alguma dificuldade em algum momento. Por enquanto, os casais se constituem por quê? Paixão. As pessoas ficam buscando esse prazer egoísta e por isso fica. Porque o indivíduo fica às vezes uma noite com não sei quantos, depende da circunstância, da situação. Isso é pior do que ou do que dizer que nós estamos vivendo um período animalesco, porque os animais não fazem isso. Nós estamos deturpando a nossa própria natureza. E precisa ser falado, gente, com a família, reunir os jovens e colocar para eles. Que você pode fazer? Pode, mas isso te convém? É bom para você? Você realmente se sente bem fazendo? Pergunta, manda examinar. Você se sente bem lá dentro de você fazendo isso?
depois tem a questão da higiene, né? Examina bem. Tem uma questão da higiene dentro disso, que muitas vezes a pessoa não se preocupa. Mas aí não vou nem entrar nas considerações, porque não vale a pena, né? Porque isso aí realmente é bravo. Se o indivíduo não tem condições de entender isso ainda, não é? Ele precisa amadurecer para poder entender qual o significado de estar se relacionando com não sei quantas pessoas, que tiver contato com não sei quantas outras, e tudo essa troca de bactérias, e o indivíduo está desequilibrado psiquicamente, porque se ele estiver equilibrado ele não faz isso, está sujeito a receber qualquer tipo de enfermidade. Só por aí, um materialista já deveria considerar se vale a pena essa busca desse prazer. Só por aí. Então nós vamos observar que tem muita coisa dentro dessas poucas palavras que a gente encontra, que tem uma profundidade muito grande, não é? Por que ele não está? Acho que ele terminou aqui. Isso. Então a nossa apresentaçãozinha terminou, tá? Nós vamos continuar conversando. Eu quero ouvir vocês também a respeito do assunto, que vocês têm alguma dúvida, alguma consideração que queiram fazer a respeito desses tópicos que a gente está conversando. A gente pode ter um intervalozinho, é isso mesmo? Está na hora, não? É. Ou a gente vai até as 9 e termina? Como vocês quiserem. Pode ir até as 9 e termina, a gente faz o lanche 9. Então vamos ver se tem alguma. Posso fazer uma sugestão? Podemos fazer um círculo. Podemos. Pode ser para cá, não é? Pode, a gente coloca Vamos lá. fazer um círculo. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana. Ok, Luciana. Vamos lá então, gente. Tem muita coisa para se falar sobre o assunto, sabe? Não quero nem monopolizar, nem ficar aqui. Vamos ouvi-los também, ver se vocês têm alguma colocação, alguma dúvida. É um desafio grande, não é não? Enquanto você falava, Carlos, sobre a questão, eu refleti de mim mesmo sobre a minha situação de infância e adolescência. Ele começou. E eu vejo hoje o quanto é difícil, hoje menos porque eu trabalho em fazer essa mudança. O trabalho íntimo no primeiro plano, esse autoconhecer-se, e o trabalho no bem. O quanto é mais fácil. Mas eu vivi de perto essa questão desse transtorno sexual, desse muito cedo, ter sentido isso. Eu visualizei coisas de crianças que me fizeram bem, e isso me abriu uma porta e me levou para um caminho que não foi bom. Então, muitos, eu acredito, hoje, adultos, sofrem intimamente verdadeiramente e não conseguem colocar para fora, se libertar. Esse é um grave problema, não pode se colocar para fora. É isso que eu gostaria de... A gente tem a chance, né, de ter, trabalhar a intimidade da gente, conseguir resolvendo isso e depois ter condição de encontrar pessoas que a gente confia para a gente poder conversar sobre o assunto, que é muitas vezes para a pessoa que não encontra uma amizade, o psicoterapeuta cumpre o papel, que a pessoa precisa colocar aquilo, né? Precisa trabalhar aquilo e se libertar, porque as experiências anteriores, elas influenciam o que a gente é hoje, mas elas precisam nos liberar para a construção de algo mais positivo no futuro, senão a gente fica sempre vítima das consequências dos enganos que a gente cometeu, das circunstâncias que a vida nos colocou e que a gente não soube aproveitar bem, e não precisa ser assim. Eu vejo isso, que nós temos todos os instrumentos, nós temos os psicoterapeutas, os psicólogos, esse por diante que nos auxiliam, mas se não houver a verdadeira vontade do nosso íntimo de mudança, Com certeza. Desses fantasmas, não vai haver psicologia no mundo que vai resolver. Tem que haver vontade. Tem que haver uma luta verdadeira boa, como o João de Angeles fala, uma luta positiva boa, com amor, não é aquela drástica. Não se violentar. É isso mesmo. Mas trabalhar. Mas tem que ser de vontade, senão é muito difícil. E ainda tem um detalhe que é preciso chamar a atenção, que há alguns profissionais que não conhecem a realidade espiritual. E às vezes ainda dizem para a pessoa, não, mas isso aí não tem problema nenhum, você tem que se liberar mesmo. Se você se liberar, você vai se livrar disso tudo. E aí a pessoa se afunda ainda mais, porque a gente sabe que esse não é o caminho. Eles estão equivocados
realidade. Porque o indivíduo, pelo próprio desenvolvimento da sua consciência, ele sente a necessidade de canalizar as suas energias no sentido positivo da vida. O que a gente mais quer e quando é que a gente realmente sente pelo menos um despontar de felicidade? Quando a gente é útil para o semelhante. É nesse momento que a gente sente aquela coisa que é efetivamente que a gente pode entender como felicidade. Enquanto a gente não faz isso, não canaliza para o bem do próximo, a gente não tem ideia do que seja felicidade. Então a gente está buscando uma coisa que a gente não sabe o que é. E não vai encontrar. A gente não sabe o que é. E está indo por caminhos equivocados, não vai encontrar mesmo. Então é preciso o indivíduo entender o sentido da felicidade. Tem uma historinha que eu li quando eu minha 4º ano de primário e que dizia: o filósofo estava em busca da felicidade. E ele já tinha compulsado todas as enciclopédias que tinham chegado na mão dele até então. E leu todos os autores que ele pôde. E ele não se sentia satisfeito, ele não achava uma definição de felicidade. Ele queria definir a felicidade porque ele achava que se ele definisse a felicidade, ele ajudaria as pessoas a chegarem lá, a serem felizes. Ele fazia o maior esforço. E aí, um dia, ele já cansado de tanto pensar, pesquisar, foi para a janela do local onde ele trabalhava, olhando a rua, as pessoas passando para se distrair um pouco. E no meio daquela quantidade de gente que passava, ele viu de longe alguém. Aquela pessoa chamou a atenção dele. Ele viu um ar diferente. E ele então começou a prestar atenção na pessoa e deduziu que a pessoa estava feliz. Por isso que no meio daquele monte de gente, aquele indivíduo se destacava. E ele pensou: se eu conseguir identificar por que ele está feliz, provavelmente eu tenho a definição. E aí o homem vem andando, ele olha, ele vê que o homem olha para baixo e sorri, não é? E vem andando, dá alguns passos e olha para baixo e sorri, todo feliz. O indivíduo vem feliz andando. Aí, quando o homem chega bem perto dele mesmo, ele vê que o cara está com um par de botas novinho. Ele corre para a mesa e escreve: a felicidade é um par de botas. Você está buscando um mistério, realmente. Não vai encontrar nunca, né? Porque a bota se gasta, né? Ela novinha ainda do jeito que estava, se não estava machucando o pé dele, provavelmente poderia causar uma bolha dentro de algum tempo, né? Então, isso não leva a nada. Quer dizer, ele estava buscando no lugar errado e definiu realmente sem definir nada, né? Então, o que é a felicidade? A gente, depois daquilo lá, né, no meu 4º ano de primário, eu sempre ficava pensando: meu Deus, o que será que é a felicidade? Né? Porque isso aqui não definiu nada. E a gente só vai encontrar bem mais tarde, não é, dentro do Evangelho de Jesus. Aí está realmente a verdadeira definição da felicidade. Quando ele coloca claramente para os discípulos: por que vos assoberbais tanto? Eles estavam disputando quem é que sentaria à direita, quem sentaria à esquerda, quem é que ia estar em tal posição no reino de Deus, né? Onde Jesus ia estar sentado no centro. As discussões, quem vai Quem na ele frente, gostava quem vai mais, mais, não, ele gosta quem mais de mim, não, ele gosta mais de mim. É isso, quem ele gosta, quem ele ama mais, quem ele ama menos. Então ele chega: por que vos assoberbais? Eram discípulos entrando direto com o reino de Deus está dentro de vós. Aonde? O que é a felicidade, não é? E hoje, depois de muitos anos, eu vejo um povo há uma paz muito grande sobre essa questão da vida. Eu olho alguns anos atrás, olho hoje, assim, passa quase despercebido muitas das vezes. É como a questão do alcoólatra, ele está tentando parar. O que você vai oferecer o álcool para ele? Pois é. Então a gente tem vários meios. Né? Se você tem o costume de olhar para sua irmã que passa na rua, então não olhe, desvie. Se esse olhar que vai ser um olhar que vai se corromper, não olhe. Esse é o verdadeiro sentido. Se o teu E entre olho outros continua céus, desviando, arranca-o, né? É aí que está. Desvia o olhar para o outro lado. Desvia para o outro lado. Faz, e daí, durante o dia, os pensamentos, os sentimentos, e vamos lá. Até algum dia conseguir olhar para ela como a irmã que ela é de fato. A gente vai aprender. Então é muito interessante. Olha para a plantinha, olha para a flor. E está tão forte que eu parei para conversar com um colega quando eu vinha de um serviço, encontrei ele no caminho do meu trabalho, e nós conversando, passou uma jovem muito bonita. E antes dele falar, eu já deduzi o que ele ia dizer. Ela passou e eu disse: olha aqui,
para ir falando com ele, eu nem prestei atenção no que ele falou. Então é nós, claro, não generalizando, mas é nós. Ele não de tem modo ideia geral. do que ele fez ali. Isso eu falo do homem, mas a gente tem que levar as mulheres, principalmente. Também o homem se encontra numa situação assim. Porque pode não falar, mas se o espírito traz o sentimento, vai vibrar. Então eu queria examinar com vocês qual o significado desse momento que esse indivíduo olhou para a mulher e disse assim: olha que gostosa. Qual o significado disso? Que plasmou. Para ele e para ela. Jesus já disse, né? Se pensares, já cometeste o hábito, O adultério. o adultério. E na tela mental? E na tela mental, o que fica? O que ele produziu nessa hora? Porque isso é canalização de energia sexual, sabia disso? Energia muito negativa, né? É, o próprio Em Jorge cima nos dela, falou, nos deu não, uma- que ele mentiu um ela foi exemplo uma do coisa nerd. muito negativa, né? Não Porque tem que ele ser viu ela como uma moralizado, coisa. Isso, viu ela como uma Uma coisa. coisa que passou, não é uma pessoa, uma coisa. Isso. Não registrou Um nada. objeto para ser usado, para me dar prazer. É isso mesmo. E é isso aí, não serve para mais nada. Mas isso não quer dizer que eu não possa achar, quer dizer assim, que eu sou casada e não posso achar uma pessoa, um homem bonito? Aí está. Aí Pode ou não pode? A beleza Eu acho Isso é que diferente. Pode ou não? depende da bem situação. limitada, né? Posso contar? A nossa experiência lá em Fala esse Olha, é uma boa experiência. vou te contar para você entender o que você colocou, né? Para ver se você concorda, inclusive, para você examinar se a mulher ou o homem pode achar uma outra pessoa bonita, não é? Mesmo estando casado. Nós estávamos no restaurante, eu já estava saindo do restaurante, eu resolvi voltar. Porque eu tinha tido o impulso de falar 3 vezes e me segurei. E cheguei no marido dela, perguntei se vocês são casados, não é? Ele disse sim. Eu falei, então me dá licença, sua mulher é linda. Aí ele ficou me olhando espantado, não é? E aí eu disse para ele, eu estou falando isso para você porque uma vez aconteceu, um senhor chegou e disse que a minha mulher era muito bonita. E eu disse para ele, muito obrigado. Quer dizer, eu soube escolher, não é? Nós tivemos uma conversa no aeroporto esperando a menina, no catálogo, nós olhando as coisas lá. E eu vi 2 homens, bonitos por sinal, e nós comentamos. Eu falei, olha que grisalho bonito, olha os olhos. Então, não há problema. Não é questão de ser homem ou mulher, que é muito natural. O homem, ele não olha para os outros homens, e às vezes até acha bonito, mas disfarça e não fala. Então, se o ser humano é bonito e a gente acha bonito e não há má intenção naquilo, não tem problema nenhum. Não tem, inclusive, é como ver uma criança, é como ver um irmão. Não tem nada demais. Agora, se a pessoa vê como um pedaço de carne ou vê com desejo, de alguma maneira, então é um sentimento que precisa ser trabalhado. Percebe a diferença? Até mesmo porque quando a gente admira a beleza na sua essência, nós estamos entrando em ligação com a questão pura, Sim. bonita. Olha elevada. como Deus fez essa coisa maravilhosa, não é? Então, Essa até uma pergunta. Essa questão não pode estar muito relacionada ao peso da consciência ligada a experiências passadas? sim, com Quer certeza. dizer, eu tenho medo de olhar e achar bonito porque eu um dia desejei e hoje não quero mais desejar. É aquilo que E ele se falou, eu olhar, eu posso desejar. Então é melhor eu... Se a pessoa ainda tem essa dificuldade, é melhor ele trabalhar isso, não olhar, ou então ir exercitando, quando sozinho, olhar sem desejo, não é? Mas lógico que não vai ficar encarando a pessoa vai perceber também, fica tão esquisito, né? Mas o olhar sem desejo, porque é tão bonito. Eu já vi numa pessoa uma vez, e era a característica dele. Essa pessoa se chama Raul Teixeira, tem aqueles olhos verdes, né, bonitos. Isso, que Então, penetra. Eu vi mais de uma vez, eu tanto vi o Raul olhando para uma pessoa, atravessando a alma dela, como ele olhando para as pessoas com uma pureza de sentimento. Um negócio tão impressionante que aquilo comove a gente. Então, eu tive a oportunidade de ver o significado de você olhar para alguém. E a gente fica inspirado, né? Você vê uma pessoa fazendo, você tem vontade de fazer também. E aí a gente vai começar a exercitar isso. É difícil por causa dos atavismos, dos hábitos. Então, se você está assim, sem pensar, e passa alguém, você olha e, se não prestar atenção, já imanta. Porque há uma imantação. A gente emite a vibração e chega na pessoa. Se ela está no mesmo nível de vibração, pum,
ela pode ir embora, você nunca mais vai ver aquele corpo, mas à noite os dois vão se encontrar. Isso é adultério também. E que é dramático, né? Mas é uma realidade. Quanto à energia, agora já sabe. nós já tínhamos uma aula interessante fim de semana sobre energia, né? Células de energia criadora. O seu Godinho falou uma coisa interessante, que a todo momento que estamos fazendo alguma coisa, estamos disponibilizando essa energia. Exatamente. Quer dizer, eu tinha essa ideia já, essa ciência sobre isso, de que realmente é uma energia que a gente deve ter um carinho, um cuidado especial por ela. Mas quando eu falo da forma, cozinhando, fazendo, pintando, escrevendo, trabalhando, e ele foi falando isso foi... Eu cheguei em casa e mandei para o Michele sobre isso. Eu falei, olha só, aí um convite maior para que a gente use cada vez mais com alegria, com amor essa energia. Que é uma canalização. Daí ele deu o exemplo, foi cozinhar, fez com tanto amor, senta na mesa e fica guardando. Ele falou, né? O que eles vão dizer dessa comida? Você falou com tanto amor naquele momento? Como também, a gente sabe. Ao contrário disso. Pois é. O que causa? Salvou comida, né? Aí isso foi assim, abriu um Uma campo. pessoa que fica cozinhando e falando mal dos outros, criticando todo mundo. Você está passando bem, né? Estou excelente. Então, sim, pode falar. Eu gostaria de voltar ao que você concluiu, quer dizer, nos colocou com relação a essa atenção que a gente deve ter relacionada à pré-adolescência. Isso me chamou muita atenção. Sim. Né? Até mesmo porque nós que estamos tentando realizar uma atividade séria, pautada em bases de boa orientação com relação às nossas crianças e jovens, né? Porque já temos agora uma turma encaminhando-se para isso. Eu achei muito feliz a sua colocação e de um teor assim de grande responsabilidade. Né? Trabalhar. E como nos preparar. Inclusive eu fiz uma anotação aqui de verificarmos dentro da nossa programação, né? Porque nós fizemos uma reunião. Se não está. Exatamente, e a gente refletir sobre essa questão. Mas também me veio um outro ponto. Quando você estava explanando, me veio. A gente está dentro de uma sociedade que os jovens clamam por ajuda. Isso. A gente vê muita desorientação, a gente vê Isso. quando a gente anda no ônibus, no trem, né? Então, aí eu pergunto, né? Porque se nós estamos inseridos aqui, e você falou que se a nossa família, se estamos trabalhando para o bem da nossa família, devemos pensar também em levar esse bem, claro, através dos nossos filhos mais diretamente, mas eu acredito que eu expandiria um pouco mais a sociedade onde nós estamos inseridos, né? Então, eu penso que nós também devemos ter esse olhar. Primeiro, trabalhar dentro da família, né, buscando alcançar essas propostas. A harmonia do lar tem reflexos, não é, na sociedade. Porque, por mais que falem, por mais que critiquem, a realidade é que a família ainda é a célula da sociedade, vai continuar sendo. Então, o que acontece numa família reflete no seu entorno. Isso é importante, mas esse reflexo ele é diluído. Dentro da família, há uma ação mais efetiva, vamos dizer, que nós podemos acompanhar, inclusive. Agora, lá fora, né, com a família universal, nós não temos nenhum tipo de controle. Nós podemos acompanhar de longe e aguardar os efeitos, não é? Porque nós não temos uma interferência direta, mas vai haver essa consequência natural. Mas há outros fatores que colaboram, não é, com a harmonia da família que eu gostaria de colocar. A gente falou da constituição do casal, da importância do diálogo, do entendimento, da amizade, do planejamento que a família precisa fazer, o casal tem que fazer, inclusive ideal antes do próprio casamento, que vai ser conforme a maturidade do casal. Depois, mais tarde, conforme vai amadurecendo, eles vão ver que até algumas coisas que foram feitas ou planejadas atrás não tem possibilidade de se concretizar, mas aí, com base na experiência, já transformam isso e assim vão sucessivamente. Quem passou pela experiência de um casamento frustrado, teve que desfazer a família, não tem problema nenhum isso, porque a pessoa está de novo na situação
de possivelmente ou potencialmente vir a reconstituir uma família. Não é? Ainda que não venha, a experiência dessa pessoa pode ajudar em outras famílias. Então, a gente parte sempre do pressuposto de que não cabe em nenhum desses assuntos julgamento externo. É a própria pessoa que tem que se autoexaminar, é as implicadas na situação que precisam examinar a situação e tomar suas decisões. Para que a família mantenha sua harmonia, a gente chegou a tocar ali na oração, a questão de manter, não é, a família em torno do conhecimento. Aí a gente coloca o Evangelho, não é? É fundamental para a harmonia da família o Evangelho em casa. O centro espírita não é igreja. Ele não substitui de maneira nenhuma a relação do indivíduo, da criatura com Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, pelo nosso próprio exemplo, a se sentar em torno do Evangelho, para examiná-lo, mas vai mais além. O ideal é que dentro da família se constitua um foco de estudo do Espiritismo. Esse é um desafio grande. No passado eu já conversei com vocês sobre isso. A nossa família já vai para 10 anos que está fazendo isso. Então nós temos em média 5 dias por semana em que nós nos sentamos para uma leitura espírita em casa. Mas a nossa leitura espírita não é que a gente só lê livros espíritas. Nós já lemos o Novo Testamento 2 vezes, estamos na 3ª vez que a gente está agora estudando o Novo Testamento. Agora, ao invés de fazer a leitura dos 4 evangelhos na sequência, nós pegamos um e tudo que ele refere, no mesmo dia a gente examina nos outros. E aí a gente vai fazendo esse estudo. E, além disso, naturalmente, uma vez por semana o Evangelho no lar. E nós lemos alguns livros que a gente considera importantes serem lidos com a família. E eu digo para vocês que a minha filha hoje é espírita graças a isso, graças a essa leitura em casa. Porque ela aprendeu dentro da família o significado do Espiritismo e o quanto que o conhecimento espírita interfere ou tem relação com a vida diária. Mesmo que ela não queira, ela é espírita pelos conhecimentos que ela tem, isso reflete na vida dela. Esse estudo seria perguntas. Não é que ela não queira, gente, ela quer, tá? Esse estudo seria perguntas e respostas ou mais ou menos a gente pegaria um livro, se juntaria, né? E ler. Sem precisar de pergunta e resposta. Pode usar diferentes metodologias, não é? Mas nós, assim, a título só de referência, né, para citar como a gente fez, não é que tenha que ser modelo de forma nenhuma. E a minha mulher, inclusive, chama muita atenção minha nesse caso. Quando você falar isso, cuidado, porque as pessoas ficam achando que a nossa família é ideal. Nós temos nossas lutas também. Aí eu digo sim, eu vou esclarecer isso, né? As lutas, inclusive, de pensamentos diferentes, cada um tem que preservar a sua identidade, é natural isso, não é? Mas como é que a gente faz? A gente pega um livro e cada um lê 2 páginas ou 4 páginas. 4 páginas são 2 folhas. E houve momentos que a gente chegou a ler 3 páginas, 3 folhas cada um. Então, depende do livro, se é um romance, por exemplo, não é? Ou se é um livro de estudo, você lê menos. Porque tem que parar um pouquinho para examinar, comentar também, não é? Então, nós somos 4, mas o meu filho é autista, ele não lê. Então, normalmente 3. A minha filha, minha mulher e eu. Então, a gente conseguiu vencer toda a obra de André Luiz, todos os romances de Emmanuel, os livros do Manuel Filomeno de Miranda. Nós lemos o Novo Testamento, já disse 2 vezes, estamos estudando ele de novo agora. Nós tratamos a codificação, tudo isso em família, nesses 10 anos que a gente vem fazendo. Olha o quanto de coisa que você faz nesse período. Não é? Parece que não, mas você vai vencendo os livros. A hora que você terminou um, você está começando o outro, terminou um, você está começando o outro. Foi lido 3 vezes o Memórias do Padre Germano, que a minha filha adora o livro. Se vocês não conhecem, leiam, é uma maravilha, simplesmente. Cria um ambiente tão bom. Memórias do Padre Germano. E assim sucessivamente. Agora não estou nem lembrando, porque é mais Leon Denis, alguma coisa a gente leu também do Leon Denis. E a gente vai nessa sucessão. Agora você pode fazer de uma outra maneira. Quando pega o livro dos Espíritos, por exemplo, são perguntas e respostas, você pode ler e debater. O Evangelho tem lições, algumas são curtas. Examina, leia e examina. Uma mais longa, então leu naquele dia,
até divide, cada um lê um pedaço e faz um breve comentário, conforme entendeu cada uma lição, o que é, como é que aquilo se aplica na vida da gente, e vai seguindo. Eu gostaria de fazer um parênteses. Quando a família tem pessoas, participantes, que já estão numa fase adulta, né? Então, no caso, você fala 10 anos, então os seus filhos estavam na faixa de 17 anos. Mais ou menos. A Lívia estava mais, então, porque a Lívia, na verdade, ela tinha uns 15 anos, já vai para 12 anos, então a gente está fazendo isso. A minha pergunta é no sentido assim, quando a família é construída ainda de crianças. É mais fácil. Então, esse olhar de como ter atenção, até de oferecer o conteúdo para se, já nessa fase, começar o hábito, né? E também acredito que os adultos, no caso, o pai, a mãe, né? Também terem essa prática, porque as crianças estão captando e observando tudo que está sendo realizado também pelos adultos. Então, acredito que esse olhar também é interessante, porque às vezes assim, mas do jeito que você está explanando, então as crianças são muito pequenas, não há necessidade de fazer. Quando o seu Carlos estava falando, me veio a seguinte questão, que o Evangelho com as crianças é um caminho para isso. Porque eu fiquei pensando no nosso caso, que as crianças são pequenas. Então, a gente tem um dia na semana que faz o Evangelho só com elas, com leituras que elas entendam. Então, eu acho que isso é um início de quando elas forem adultas ou maiores, se tiver uma maior compreensão, isso vai ser mais fácil. Porque hoje em dia, até a Yasmin, quando toca o alarme do celular, ela diz, mama, Evangelho. Né? Ela fica lá, mais uma história. Aí ela assim, porque ela não gosta de 2 histórias, ela gosta só de uma história. Mas os outros querem 2 histórias. Aí começa, não, mas eu quero 2, mas eu quero uma. Né? Mas até na segunda história, ela diz, tá bom, eu fico. Né? E a gente diz, então sai, mas ela não quer sair. É isso aí. Né? Porque ela quer Não ter obrigação, sabe? A espontaneidade nesse caso é fundamental. Uma história todo mundo tem que estar. A segunda história, se não quiser, não precisa. Isso é ótimo. As pessoas dizem, mas tem que não tem que obrigar. Conversa, propõe, não é? E um vai seguindo o outro. Porque ela quer fazer oração e quer tomar o frutificado. Pronto. Aí ela tem que esperar esse momento para Aí o que acontece? Algumas pessoas dizem assim, mas André Luiz é muito difícil para as crianças, até para o adulto é difícil. Não é difícil para ninguém, na verdade. Eu comecei a ler André Luiz com 9 anos de idade. É lógico que eu não entendi algumas coisas que eu estava lendo ali, mas eu pedi para minha tia me explicar, ela explicava como ela podia, e eu fui aprendendo a consultar dicionário, pela própria necessidade. A gente amplia o vocabulário da gente, amplia a capacidade de entendimento, e a gente vai em frente, não é? Então, mas aonde despertou minha vontade de ler? Quando na escola me fizeram ler Monteiro Lobato. Então, a gente vai tendo esse despertar, não é? Conforme os impulsos que recebe. Agora, quando as crianças ainda são crianças, é mais fácil você estabelecer até uma leitura diária como essa. Tem que ler coisas simples, não pode ser por muito tempo. Fazer oração. Nós vibramos por todos os membros da família. A gente cita nominalmente os membros da família. Aqueles que estão mais próximos da gente na relação, e os outros a gente fala de maneira geral. Ora pelos desencarnados. E ora pelos amigos, pelo movimento espírita, pelas pessoas que a gente lembra. A gente faz aquela oração naquele dia desse jeito. E aí, quando a família já é mais adulta, e tem gente que não é ou não quer participar, se tem um que tem o desejo de fazer, faz sozinho. Se senta lá na sala, pede, agora então, vocês não querem, mas eu vou fazer, isso aqui não é uma leitura individual para mim. Eu preciso fazer isso, não é para benefício de todo mundo. E eu vou fazer, escolhe. Se na cozinha não tem ninguém, vai para a cozinha. Se é na sala que não tem ninguém, vai. Só que vai haver isso. Na hora que você for para a cozinha, vai alguém lá fazer bagunça lá. Então tem que pedir o respeito naquele momento. Eu vou ler durante 15 ou 20 minutos. Eu vou pedir que você não entre aqui agora, daqui a 20 minutos. Você pode vir fazer o que você quiser. Aí fica lá na sala, vê televisão onde quiser, faz como quiser. Mas vai ler lá no seu quarto, não é só para você, não. Isso aqui é para a família. O dia que você quiser sentar comigo, está convidado. Há um mês eu vou fazer meu evangelho na terça-feira, pela manhã, vem cá em casa, né? Meu marido e meu esposo, também no carro do barulho, né? Mas aí veio na minha cabeça para trocar
Aí eu mesmo inventava desculpa, né? Porque eu sabia que meu marido não ia... Eu dizia, meu marido não vai querer, porque ele é católico, né? E é chato, meio chatinho. Mas eu troquei. Há um mês a gente faz na quinta-feira. E ele está? Ele vai. Olha, tá vendo? Eu conversei com ele, né? Falei tudinho. Não gosta muito não, sabe? Mas ele não concorda com as coisas que está lá no livro do Evangelho, né? Do Evangelho. Questão de tempo. E agora passando na quinta-feira, ele chegou meio atordoado em casa, né? Aí, Hans, hoje é dia do Evangelho. Vai fazer axé. Aí, mas Hans tem que fazer. Não tem que fazer nada. Eu só vou ficar 5 minutos. Tá certo, eu fico 5 minutos, depois tu sai. Né? Mas ele não ficou, ele ficou, só que eu faço 20 minutos. Né? Ficou até. Ficou os 20 minutos. Eu E quero depois tomar tá mais água. calmo. A água só é quando termina, não é agora. Mas ele ficou, né? 20 minutos. É porque a água, ela exerce uma coisa interessante. A pessoa, ela já traz o atavismo. A água benta, não é possível que coloque remédio para mim, então é melhor eu tomar esse negócio, na dúvida, não é? E isso pega. E aí, o que acontece? Ele ficou os 20 minutos, quando terminou, estava mais calmo. Tá vendo? A própria pessoa vai ver. Depois, lá no futuro, ele vai examinar. Numa outra situação, ele vai lembrar, puxa, aquilo me acalmou. Quando terminou, já estava mais tranquilo. Eu consegui desviar o pensamento do que estava me incomodando. E aí a pessoa quer, ela acaba pedindo. E aí a coisa vai se desenvolvendo. Isso acontece com as crianças e acontece com os adultos. Mas eu também assim, porque meu marido é católico, né? Eu não sou espírita, eu sou umbandista. Né? Mas eu faço o evangelho na minha casa, tudo né? Eu procuro, eu estudo, eu leio muito, né? Amo o espiritismo, gosto muito do espiritismo de coração, tenho o maior respeito, né? Não tenho o espiritismo para mim como religião, porque para mim ele é muito mais do que uma religião. É mesmo. E aí ficou meio conturbado assim para ele, né? Por que tu é um bandista, né? Que faz parte de um grupo espírita e quer fazer o evangelho em casa, né? E tem muita coisa, como eu não sei falar um bom alemão, né? Aí eu preciso do meu filho, né? Certo. Mas hoje a gente vê, ele participa do evangelho, ele respeita Aí vem a questão do respeito, né? Que uma coisa que eu passei a admirar nele, e que eu estava até comentando com o Fernando hoje, é que ele respeita a minha pessoa e a minha religião. Isso. Uma pessoa que é um companheiro. Estou ali só levantando o dedo. Eu digo que ele é um dos anjos sem asas que Deus colocou no meu caminho. Tá vendo? E é tão interessante, porque já traz essa questão do respeito, de aceitar o outro. Não é? São conquistas que não dependem de religião. A pessoa, de repente, já traz isso do passado dela. É uma coisa muito bonita. Então, a persistência, questão de tempo, inclusive do seu desligar, se você me permite, uma vez que você colocou, nada contra a Umbanda. Tem vários amigos que são umbandistas. A Umbanda, dos cultos afro-brasileiros, é o que mais se aproxima do espiritismo. Inclusive, quando o pessoal da Umbanda precisa estudar alguma coisa, não há uma filosofia umbandista. Existe todos os princípios, ele foi criado como a religião única, né? Umbanda é uma só religião para toda a humanidade, é o significado da palavra. Então foi criado dentro de uma filosofia bonita, mas não tem um apoio filosófico. Quando precisa, recorre ao espiritismo. É por isso que você gosta de estudar o espiritismo, é natural. É o evangelho, a maioria dos centros umbandistas, né? O grupo de estudo, né? É a codificação de Kardec. Isso, estuda a codificação de Kardec, que é uma identidade muito grande. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está colocado muito claramente que todos esses grupos afro-brasileiros, na ascendência espiritual, têm uma profunda ligação com a Federação Espírita Brasileira. Então é muito comum procurarem a FEB. Grupos de Umbanda às vezes procuram a FEB. A pessoa é levada espontaneamente a buscar. Mas aí, no entendimento do Espiritismo, nós vamos nos libertando dos nossos atavismos. Porque os cultos afro, eles são muito ligados àquele sincretismo, daquele princípio lá atrás. O que une o culto afro ao espiritismo? O mediunismo, que os dois utilizam.
Só que no culto afro, o mediunismo ele é utilizado conforme as origens, sem um aprofundamento filosófico, sem uma consciência do porquê. É uma vivência atávica que a gente tinha desde o nosso passado. E o Espiritismo convida para o passo seguinte. Por que você está fazendo isso? Quais são os tipos de espíritos que estão no mundo espiritual que te podem influenciar? O que é um espírito? Então o Espiritismo vem nos colocar essa situação, nos convidando não para querer ter um culto ou uma religião melhor que a outra, porque não é nada de fato, mas para uma vivência mais consciente. Porque dentro da própria Umbanda, e como os umbandistas fazem o bem, praticam a caridade também, tem várias obras, não é? Então nessa circunstância se ligam aos bons espíritos. Mas no momento do culto, quanto mais o culto ele liga a primitividade da relação medianímica, então mais fácil é haver a influência dos espíritos inferiores. Não maus, mas espíritos ignorantes da sua própria realidade espiritual. E é onde você corre o risco. Tendo a opção de ter a influência dos espíritos superiores, se você vai para a prática medianímica, sem a orientação espiritual que o Espiritismo coloca, você pode estar sujeito à influência dos espíritos inferiores. Eu tenho assim, eu particularmente, para mim melhorou muito, eu dentro do Espiritismo. Né? Eu tenho um conceito, hoje, muitas pessoas dentro do centro que eu conheço que são bandistas, eu nem me titulo de espírito, porque eu não me titulo como espírito, mas já me dizem que eu sou espírito. Né? Pela forma de pensamento. Isso. Em questão de evolução, junto aos guias que trabalham comigo, aos espíritos que trabalham comigo, melhorou 100%. Pouco não, muito. Como é que você diz? Muito. Melhorou muito. Em questão de também a minha pessoa, isso, né? Não só melhor. Me sinto muito bem, né? Gosto da minha religião. Gosto pouco não, gosto muito. Foi uma mensagem que eu recebi, assim, uma mensagem não, eu escutava muito, né? Aprender a fazer o bem sem olhar a quem. Isso. E foi dentro do Espiritismo que eu vim entender o que esse guia falava, que eu não entendia, né? Porque eu achava assim, por que uma pessoa faz o mal comigo e eu tenho que fazer o bem para ela? Você vê, esse apoio filosófico o Espiritismo dá. E vai entrando devagarinho. A tendência natural dos cultos umbandistas, eu não digo os outros cultos afros, que eles não têm uma proximidade tão grande, mas é cada vez mais o umbandismo se aproximar da prática e da vivência espírita, porque está estudando o Espiritismo. E eu tenho um carinho muito profundo, com toda sinceridade, muito mesmo. Eu sinto uma afinidade aos amigos que eu tive, não é? Ligados à Umbanda. Tem vários hoje que estão dentro da casa espírita. Não é? Vários acabaram deixando a prática mais ritualística, não é? Para adentrar mais nessa prática mais efetiva que o Espiritismo coloca para a gente. Mas alguns seguem umbandistas, com todo o respeito. Você tinha levantado a mão e nós estamos com 9,5, depende de vocês, eu estou à disposição. Eu sei quanto tempo tem. A questão era justamente a questão dos estudos do Evangelho no Lar. É um comentário com uma pergunta. Está uma discussão muito grande na Áustria com relação a quem ou de quem é a responsabilidade de educar as crianças. Né? Aquela coisa da escola o dia inteiro, né? Inserir essa ou aquela matéria na escola para a educação moral. Eu particularmente vejo uma certa, dentro do processo que nós vivemos, um certo os pais se afastando um pouco dessa responsabilidade, querendo botar na mão de terceiros. Pega um livro do Espírito, assim, rapidinho. Então, pega um livro do Espírito que eu vou te para colocar, eu não vou dar uma resposta pessoal não. Já está respondido lá, você já sabe, né? Mas enfim, é bom colocar em coletivo. Então, a responsabilidade está se colocando na mão de terceiros a responsabilidade daqueles que verdadeiramente seriam está se colocando na mão de terceiros essa responsabilidade. E aí eu gostaria até que você comentasse isso, incluindo a necessidade do estudo evangélico. Porque a gente acha muito careta, hoje muitos pais acham careta falar de Jesus, falar de religião em casa, né? Então, como nessa sociedade
sociedade moderna, ou religiosidade. Estabeleceu, né, a questão, quando a pessoa entender, realmente tratar da religião da forma tradicional, eu até concordaria que é careta. Está totalmente ultrapassado, porque aqueles dogmas impostos, aquela coisa toda, isso não tem mais cabimento nos dias atuais. Nós estamos vivendo um momento de reflexão, não é? De análise, de entendimento do porquê das coisas. E aí é onde entra o sentimento de religiosidade que o Espiritismo nos dá. Você entende o porquê e você quer viver, ter um sentimento e um comportamento de religiosidade, sem propriamente se vincular a uma religião. Ou se vincula porque escolheu, ninguém está, né? Então, olha, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Desencarnar com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar no adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Opa, mas quem são os incumbidos de educá-lo? A gente fica perguntando, né? É isso aí. Aí na questão 385, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica e vai dar toda a explicação sobre o assunto, que fica um pouquinho longo, e aqui no final ele vai dizer assim: a infância ainda tem outra utilidade, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Opa, mas quem deve fazê-los progredir? Ah lá, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e imprimir e reprimir os maus pendores. Reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que Deus estabeleceu e que rege o universo. Então, os incumbidos da educação são os pais, isso é intransferível. É aquela história, né? Às vezes os pais confundem instrução com educação. Isso, a instrução da escola. Né? A educação são os nossos hábitos adquiridos. Isso. Que isso vem do lar, da casa. Do lar, da A convivência. evangelização é o caminho. Então, se está aberta a discussão na escola, é o momento. Sabe? É o momento de fazer um bom arrazoado, ainda que escrito, e apresentar. Porque vocês têm o direito de se posicionar, os seus filhos estão na escola. E se a sociedade está tomando uma decisão no momento, essa é a hora de a gente entrar. Sem temor, sem querer impor. Preparar o papel, que inclusive pode ser entregue depois, se baseia nisso, não é? E não precisa citar se não quiser. Ou eminente educador, discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec, parará, coloca dessa forma. Na questão 917, ele vai fazer aqui um arrazoado, 914, ele vai fazer um arrazoado aqui, na 917 também tem alguma coisa, a respeito do que ele entende por educação. A educação moral, não aquela instrução. Então fica claro, a instrução é com a escola. Aquela é dos livros. A educação moral são os pais que dão. Então deixar isso claro que isso é uma tarefa inalienável, que os pais não podem fugir delas. Por melhores que sejam os professores, por melhor que eles cumpram o papel deles. Os pais não têm o direito de transferir para o professor uma obrigação que é dele, atribuição dada por Deus. Mas também, como você está sugerindo, os pais devem estar atentos do que está acontecendo, acompanhando esse processo mesmo, né, de mudanças educacionais, ou até mesmo de orientação e instrução nas escolas, porque muitas vezes os pais não participam dos grupos de pais, ou das reuniões, ou não criam talvez esse vínculo mais próximo com o que é que está acontecendo com a escola, fazem decisões e não participam muitas vezes. Eles mandaram questionário. Para cada pai foi mandado um questionário. Mas existem pais omissos. Muitas vezes eles respondem ali, mas eles não estão participando. Se você faz um arrazoado, vocês fazem um arrazoado bem feitinho, vão levar em consideração, viu? Com certeza vão pelo menos observar. Você já respondeu isso. Aqui na 914 fala, ó, isso depende da educação, quer dizer, o que ele está falando, né? Como é que vence o egoísmo. Na 915 ele faz o arrazoado e vai seguindo. Na 917, qual é a maneira de destruir o egoísmo? E aí ele vai falar, na 917, o que ele entende por educação. Qual é o
papel efetivo da educação. E a isso aqui ajuda muito, viu? Eu fiz um trabalho na Coreia, no meu curso, e eu citei Kardec. E o professor me deu nota máxima. Foi tudo muito bem arrazoado, não é? Ele poderá nem saber quem era, mas tinha tanta lógica naquilo que foi colocado, ele deu nota máxima. Mas eu tenho uma colocação, que eu acho assim, o evangelho em casa eu acho muito importante, eu acho que tem muito sentido, mas eu vejo que também tem que ser, não tem que bater, como os pais atuam, como eles agem e movem, tem um peso muito grande, porque não adianta você ler, discutir, você fazer uma coisa e falar outra. Isso, com toda certeza. Tem que ser coerente. Como é a missa, você escuta lá o padre, amém, depois você sai e mata, ou sei lá, outra coisa. Quer dizer, tem que ser muito coerente o que você faz e com as atitudes que você tem no dia a dia. Porque o que fica de fato é o que a gente está fazendo, é o exemplo que a gente está dando espontaneamente na vida. E o conceito filosófico, a leitura, a análise moral da coisa ajuda, apoia e dá direcionamento. Mas tem que dar direcionamento primeiro para nós e depois vai acontecer com os nossos filhos, não é? Podemos encaminhar para o fechamento? Tem mais alguma coisa? Só para concluir, voltando à colocação, é importante também que a gente considere o início disso. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pôr em prática aquele discurso, mas talvez nesse momento do Evangelho, nessa troca de reflexões, nesse estudo aprofundado, eles vão aos poucos exercitando essa mudança de hábito.